E aí pessoal, beleza? Você é um dos novos investidores da Bolsa de Valores? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou passar dicas valiosas para você. Então vamos lá? A primeira dica é você traçar um planejamento quando você entra na Bolsa de Valores. Tem gente que entra na Bolsa de Valores pensando em especulação, entra na Bolsa de Valores para fazer trader. Eu já acho que para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, você precisa de pensar a longo prazo. Você precisa de pensar em adquirir boas empresas e pensar em permanecer com essas boas empresas o maior tempo possível, desde que essas empresas continuem com a mesma administração que elas têm hoje, que elas não modifiquem alguma coisa que te faça sair dessas empresas. Então, o primeiro passo que você tem que ter na Bolsa de Valores, que você tem que pensar na Bolsa de Valores, é você ter um planejamento. Porque eu vejo muitas pessoas perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, entrando sem ter um planejamento definido e começa a comprar ações e vender, comprar ações e vender, e quando vê, perdeu muito dinheiro. Ou começa a comprar opções, ou começa a fazer trader sem saber como que funciona isso e acaba perdendo muito dinheiro. Então a primeira dica é essa, é você ter um planejamento quando você entra na Bolsa de Valores. A segunda dica é você saber escolher boas empresas para compor sua carteira de investimento. Como que você faz isso? Você tem que escolher uma empresa, analisar os fundamentos da empresa, você tem que saber se ela dá lucro ou prejuízo, você tem que imaginar aquela empresa daqui 10, 20, 30 anos, se ela ainda vai existir, se é uma empresa que pensa muito em tecnologia ou se é uma empresa que está ultrapassada. Você tem que pensar muito nisso, porque agora nós vemos que as empresas que pensaram em tecnologia, que tinham sua cabeça voltada para a tecnologia, elas cresceram muito. E a gente vai falar de alguma dessas empresas até no final do vídeo. Essa é a segunda dica. A terceira dica é você saber escolher uma boa corretora, porque tem corretoras que te cobram para fazer a corretagem, para fazer ali os seus investimentos. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, tem corretoras que não cobram, por exemplo, a Clear, o Banco Inter não cobra. Então é o seguinte, se você tem pouco dinheiro para começar o investimento, para começar os seus investimentos, e você for colocar empresas em corretoras que cobram, você já vai perder parte ali do seu lucro naquelas corretoras. Então, você tem que pensar o seguinte, se você tem pouco dinheiro, começa com corretoras que não cobram, como a Clear, como o Banco Inter, como eu acabei de mencionar. Dessa forma, você já vai ter ali um rendimento maior, porque se você for investir R$100, se você comprar 3, 4 ações, você já vai perder ali 10, 15 reais, que vai dar mais de 10% do seu dinheiro investido, que não vale a pena. Se você vai começar com pouco dinheiro, comece com essas corretoras que não cobram. E a quarta dica é você estudar sobre cada ação que você vai comprar. Não fique só ouvindo na internet que uma ação está barata ou que alguém falou que essa ação é boa. Entenda por que ela é boa. Entenda se realmente ela vale a pena ou não. Como, por exemplo, eu vou falar algumas empresas aqui, mas não é recomendação. É o que eu faço, é o que eu invisto. É uma sugestão para você analisar se essa empresa encaixa dentro dali da sua carteira de investimentos. Então, você tem que analisar a empresa, ver se ela é boa, se ela paga dividendos ou não. Você tem que encaixar a empresa ali dentro daquilo que você espera. A quinta dica é você diversificar. Monte uma carteira diversificada. Você que está entrando em ações, faça o seu caixa emergencial, deixa ali seu dinheiro ali reservado ali, ou no Tesouro Selic, ou num fundo que investe em renda fixa, ou até mesmo no CDI, como bancos aí, como Nubank e outros bancos que rendem 100% do CDI. Um dinheiro que se você precisar com uma certa rapidez, você consegue retirar aquele dinheiro ali. Então monte uma carteira diversificada, tenha o seu dinheiro, sua reserva de emergência e invista em boas empresas. Depois que você chegou nesse ponto, analisou como que funciona o mercado financeiro, como que funciona a compra e venda de ações, pensando a longo prazo, que é o que eu acho que dá resultado, de fato dá resultado, então agora você tem que pensar em empresas de vários setores. E agora eu vou passar para vocês algumas empresas que eu tenho na minha carteira de investimentos e não é uma recomendação, é o que eu faço, é o que eu invisto. Mas serve para você analisar essas empresas, ver se essas empresas servem dentro da sua carteira de investimento. Se você tiver alguma dessas empresas ou não tiver nenhuma dessas empresas, comente aqui embaixo, fala para mim aqui quais empresas que você tem e vamos ir conversando e discutindo sobre isso, sobre as empresas. E algumas empresas que eu acho que ainda está muito barato na Bolsa de Valores, que vale a pena a gente olhar e estudar, são os bancos, os tradicionais bancos, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, a própria Itaúsa, que é uma holding
que mais de 90% dela está no Banco Itaú, está investido no Banco Itaú, vale a pena a gente dar uma olhada nessa área aí de bancos, porque ainda está muito descontado. Devido a tudo isso que está acontecendo, os bancos vêm sofrendo muito, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Vale a pena a gente dar uma olhada aí nesses bancos, porque a gente sabe que eles têm um potencial muito grande de voltar aos preços que eles estavam, ao patamar dos preços que eles estavam antes da crise, e que eles estão muito descontados, que vale a pena olhar. E tem empresas que viram no meio dessa crise potencial de crescimento. Empresas como a Magazine Luiza, a WEG, a Via Varejo, são empresas que a gente ainda deve dar uma olhada com bons olhos. Que eu vejo que nesses últimos meses do ano ainda tem muito potencial de crescimento. Tanto a Via Varejo quanto as lojas americanas, que ainda tem um grande potencial de crescimento, que está ali patinando, que está ali meio de lado na Bolsa de Valores, mas ainda tem um grande potencial de crescimento, Carrefour, o próprio Carrefour. Então, assim, são empresas que ainda estão descontadas, que vale a pena a gente parar para a gente dar uma olhada e ver se encaixa na nossa carteira de investimentos. Empresas boas que ainda estão abaixo do seu valor antes da crise. Então essas são algumas empresas que eu passei para vocês, que ainda estão descontadas na Bolsa de Valores, que vale a pena a gente parar, dar uma olhada, ver se encaixa ali no nosso portfólio, e que eu vejo que ainda vão ter um tempo que vão ficar patinando, que são os bancos, que vale a pena a gente olhar, que estão com preço descontado. E a gente tem que observar o seguinte: além de tudo isso que está acontecendo, a gente tem um grande problema aqui no nosso país, que a gente é muito influenciado por notícias sobre política, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Por exemplo, agora tem essa crise que está começando a ser instalada dos Estados Unidos e a China de novo, mais uma crise política. E isso pode afetar fortemente a Bolsa de Valores nos próximos meses. Então, para você que está começando agora na Bolsa de Valores, vai com calma, vai com responsabilidade, estude bem as ações que você está colocando na sua carteira de investimentos, pense a longo prazo. Eu acredito que a gente vamos ter ainda grandes oscilações na Bolsa de Valores até a gente sair dessa crise, sair dessa pandemia e chegar logo a essa vacina. E além disso, ainda tem as recuperações das empresas pelos próximos anos. Tem empresa que sofreu muito com essa crise. Agora, você tem que pensar o seguinte: você tem que pensar em empresas que conseguiram sobressair essa crise, que estão se digitalizando, estão melhorando e crescendo. Que com isso você vai ter boas empresas que, mesmo que ela oscile, você sabe que no futuro vai ser resultado na certa. E acompanhar passo a passo dos resultados dessas empresas. Ver se ela muda algum fundamento, alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comente aqui embaixo, dê a sua sugestão de novos vídeos e até a próxima, pessoal!